Bom dia, graça e paz a todos que me acompanham diariamente nesse momento pastoral. Nós lemos em Atos capítulo 25, 14. Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Querido irmão, querida irmã, quando se lê sobre o processo do apóstolo Paulo, sempre de novo nos sentimos movidos a compará-lo com outro processo acontecido aproximadamente uns 25 anos antes, o processo contra Jesus Cristo. Até nos pormenores se repete os acontecimentos. Pilatos, o governador, e Festo. Os dois, na verdade, nem sabem direito qual é o assunto. Ambos estão convictos de que o acusado é inocente, mas os dois mantêm-no preso, os dois governadores romanos. Ao lado de Festo está o rei judeu Agripa, um neto daquele Herodes que mandou Jesus a Pilatos, que era rei no tempo de Jesus. Agripa também considera o caso de Paulo um caso interessante, que ele quer ver mais de perto. O governador espera uma explicação da parte do rei judeu quanto aos assuntos que dizem respeito a Paulo. É que os acusadores de Paulo são judeus. Ele acha que o Paulo está sendo acusado por causa de assuntos religiosos judeus. Pilatos e Herodes se tornaram amigos através do processo contra Jesus. Festo e Agripa também se fizeram amigos diante do problema envolvendo Paulo. Assim, muitas vezes atrás do palco se trava o jogo dos poderes contra Cristo e seu reino. Mas isto é atrás do palco. Isso acontece hoje em dia também com o politicamente correto. Importante é o que acontece no palco. Importante é o que acontece com a causa do Senhor. Naquela época, os inimigos de Jesus julgavam ter vencido Paulo. Através de Jesus, achavam que tinham acabado com a fé cristã. Sim, agora estão tentando calar Paulo. Na verdade, Jesus nunca foi derrotado. Sempre permaneceu Rei dos Reis. Por ser assim, nós não precisamos ficar com medo. Jesus é vencedor sobre todos os inimigos, sobre o diabo, sobre o inferno, sobre os poderes políticos que atacam a igreja cristã e sobre a morte. Lemos em Atos 26, 1, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses a palavra em tua defesa. Jesus já havia dito aos seus discípulos que seriam levados diante de reis e autoridades para testemunharem dele. Agora, Paulo está diante de Agripa II, o último rei dos judeus. Em suas viagens, Paulo havia pregado o evangelho a todas as classes sociais. Diante de Agripa, fecha-se o círculo. O povo escolhido por Deus para ser seu povo não pode se queixar. A grande pergunta desse capítulo agora é: será que Agripa vai ouvir a palavra ou fechar os ouvidos, como os outros fizeram? Paulo inicia relatando sua vida, o que havia feito em sua vida. Sua vida foi uma constante luta em favor de Deus e da verdade. Por isso ele havia se unido aos fariseus. Ele havia lutado contra Jesus de Nazaré. Para ele, esse não era o Messias que o povo esperava. Deus na cruz? Nunca. Isso é blasfêmia. O castigo de blasfêmia é morte. Por isso ele queria que todos aqueles que estavam crendo nesse Deus na cruz fossem mortos. Ele confessa que nas suas mãos há muito sangue de cristãos, mas, e esta é a verdade que está atrás desta vida relatada aqui, ele havia estado cego o tempo todo, foi enganado. Ele havia estado cego para com a fé do seu povo de que Deus ressuscitava a mortos. Quem não crê na ressurreição, de fato, não pode aceitar Jesus. Que nunca esqueçamos, o poder de Deus não tem limites, também não diante da morte. A ressurreição de Cristo nos prova isso. Se não fosse assim, toda a nossa esperança seria vã. Tudo acabaria com a morte. Então o cristianismo não teria sentido. Graças a Deus, que Jesus é Senhor do último e maior inimigo. Ele é o Senhor que venceu a morte por mim e por ti. Creia você também e confesse essa verdade sempre. Amém. Senhor, fortalece sempre a minha fé em ti. Amém.